Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Almeida. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje para mais uma videoaula aí, do nosso curso aí de programação CNC. É isso mesmo. Porque você olha aqui atrás e não vê nada relacionado a CNC, né? Estamos falando aqui sobre tecnologia dos materiais, mas é isso mesmo, você não está no lugar errado. Bom, passa despercebido sobre nós, principalmente da usinagem. E quem trabalha aí com programação CNC, muitas vezes tem um conhecimento um pouco limitado, tem a preocupação maior com programar em si do que a aplicação da programação. E é isso mesmo. Quando nós falamos de usinagem em si, nós falamos de proporcionar uma forma, um formato e dimensões a um material através da retirada progressiva de cavaco. Isso é a usinagem. Bom, mas para que a usinagem aconteça, nós precisamos de duas coisas. Um material que tem uma dureza elevada com relação ao outro, com relação ao material base, o material da ferramenta tem que ter uma dureza maior do que o material a ser usinado. Senão, não acontece o processo de usinagem mecânica. Bom, isso passa despercebido na área de programação, passa despercebido por muita gente aí na área da mecânica. A importância que a tecnologia dos materiais em si tem no nosso dia a dia aí, para quem trabalha na indústria, para quem deseja e para quem está aí aprendendo, ok? Bom, então, para resolver esse problema, eu resolvi trazer, videoaulas aí a respeito de materiais, sobre a classificação deles e técnicas de usinagem e conhecimento aí, transmitir o nosso conhecimento, o que nós aprendemos no dia a dia, para facilitar a programação em si, não somente a programação, mas a responsabilidade de conseguir fazer uma peça conforme o cliente deseja, de uma forma correta, de executar a usinagem na melhor condição possível, para que nós possamos atender às dimensões, as tolerâncias macrogeométricas e microgeométricas. Por exemplo, dentro do micro nós temos aí as tolerâncias dimensionais e dentro de macro nós temos as tolerâncias de forma, que são, por exemplo, aí, paralelismo, perpendicularidade. Então, isso está totalmente ligado ao conhecimento de materiais. Ok? Bom, então, vamos lá aqui, para a gente não perder mais tempo. Quando nós falamos de materiais, nós temos 6 classes. Depois eu vou sair da frente aqui para vocês copiar, se vocês desejarem, tá ok? Para mim não ficar lendo o que está escrito para vocês aqui, tá? Então, nós temos 6 classes, 6 classificações de materiais. Primeiro, nós temos os metais, cerâmicos, nós também temos aí os polímeros, semicondutores, compósitos e biomateriais. Então, primeiramente, nós queremos falar um pouquinho dos metais, E os metais de sua liga. E dentro dos metais, nós classificamos como maior importância e o material mais utilizado é o aço, dentro da indústria mecânica, seja ela de construção civil ou da área de engenharia mecânica, como propriamente dito. Bom, então, o que determina o uso do aço, de um material, do aço, seja ele alumínio, seja o ferro fundido, são suas propriedades. Então, vamos dizer assim, que é a personalidade que aquele material tem. Essa personalidade, a propriedade, é o que ele tem a oferecer para o projeto, para o seu desejo. Então, daí você escolhe qual que é o tipo de material de acordo com a necessidade que você tem. E dentro dessas propriedades, nós temos, por exemplo, a resistência mecânica, a condutibilidade térmica e elétrica. Por exemplo, qual que vai ser o parâmetro para utilizar um tipo de material para conduzir eletricidade, energia elétrica? Por exemplo, nós temos o cobre, alumínio. Aí é a capacidade que esse material tem de ser um bom condutor elétrico. Se você vai fazer uma resistência, por exemplo, de chuveiro, qual é o melhor material? Então, daí você tem que ter, por exemplo, um material que tem uma boa condutibilidade elétrica, não, térmica, na verdade. Ele tem que ser um material que resiste à passagem da eletricidade e quando ele resistir a essa passagem da eletricidade, ele vai gerar calor. Então, olha para ver que interessante. A resistência é porque ele causa uma resistência
a passagem da energia elétrica. Então, é uma característica, uma propriedade. E, particularmente dizendo, com relação aos metais em si, nós temos a resistência mecânica, ductibilidade, resistência ao choque, resistência ao impacto. Um exemplo disso, bem rápido, vamos voltar no tempo aí, 1912, o naufrágio do Titanic. Quem já não viu aquele filme lá? Nós sabemos que o material que foi utilizado para fazer a união das chapas lá, né, os rebites da chapa, não sei se propriamente dito se é rebite, mas eu acredito que sim, eles não tinham uma resistência, boa resistência ao choque. Na temperatura baixa, o material fica mais frágil. Então, pelo simples fato de não ser um material adequado para o tipo de temperatura que ele estava sendo aplicado, isso é, a propriedade daquele material particular dele, fez com que ele se tornasse frágil na temperatura e no choque, né, resistência ao choque, lá que o navio teve com o iceberg, aí gerou naquele desastre lá, né? Não sei, não lembro aqui a quantidade de mortes, mas foi um acidente que ficou para a memória e ficou, infelizmente, né, com um aprendizado aí para a indústria mecânica. Então, as propriedades que o material proporciona para nós utilizarmos é que faz a diferença, que faz o que nós devemos escolher entre um material e o outro. Com o passar do tempo, o homem foi criando, por exemplo aqui, nos metais, foi criando ligas, ou seja, ele foi unindo características de um material ao outro para gerar no mesmo material características diferentes. Por exemplo, nós temos aqui o alumínio e o zinco, que tem uma boa resistência à corrosão. O cromo também tem uma boa resistência à corrosão. Além disso, o cromo ele tem uma boa característica que é de temperabilidade. Então, a liga que tem cromo, ele aceita bem um tratamento térmico de têmpera. O cobre, por exemplo, ele tem uma das maiores características dele é a condutibilidade térmica, por exemplo. Então, o homem foi desenvolvendo ligas. Ligas é misturas, né, entre materiais ali para gerar propriedades desejadas no mesmo material. Bom, pessoal, aqui nós demos uma pincelada e falamos um pouco do que esperar das próximas aulas. Mas como saber, como conhecer dessas ligas? Conforme as normas aplicáveis, conforme a NBR, conforme as normas americanas, e como aplicar isso no nosso dia a dia e o que nós podemos tirar de proveito para a área de usinagem, ou seja, para a área de solda, para a área mecânica, enfim. Bom, essa é uma videoaula introdutória. Eu vou deixar aqui um pouquinho que eu copiei aqui para vocês. Vou abrir um espaço para vocês. Mas espero vocês na próxima aula para a gente entrar propriamente na área dos metais, e particularmente o aço, que é o mais utilizado na indústria mecânica, seja aí na área de estrutural e ou carregamento, tá ok? Então, um grande abraço para vocês. Vou deixar aqui um pouco para vocês que desejam copiar, só dar um pause no vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!